Coração navegador. Olá, gente, bom dia. Bom dia, professor Caio. Bom dia, Iago. Bom dia, Ramatiz. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Vamos começando nossa aula aos pouquinhos aí, enquanto o pessoal está chegando, pode ser? Pode ser. Claro. Aline, bom dia, coisa boa você aqui. Oi, Aline. Oi, Ramatiz e oi, Iago. Bom dia. Caio. Então, nós enviamos aquelas duas aulas, né, sobre os perigos, sobre as contaminações, e hoje, se a gente for observar o plano de ensino da disciplina de processamento de carnes, que o professor Caio também vai começar hoje, não é? Ele já começa falando assim, que processamento de alimentos é um procedimento que altera em nível físico, biológico e químico o alimento in natura. Então, é bem próximo do que a gente sabe, do que também ocorre com a ação, seja ela física, seja ela química, seja ela biológica, sobre um alimento. Só que o processamento, ele vem na contramão disso, ele vem de uma forma que a gente tente evitar que aquelas contaminações ocorram, tá? Então, só para a gente ir criando um link entre o processamento de carnes e os perigos das quais nós iremos falar hoje. Então, dos perigos que nós temos lá, o físico, químico, biológico, tá, gente? De todos eles, eu vi que muita gente assistiu à aula, então não vou repeti-los aqui, mas de todos eles eu queria enfatizar os perigos biológicos. Então, eles são os responsáveis pelas principais doenças que ocorrem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. É claro que todos nós nos chocamos com um dos últimos perigos químicos que aconteceu aqui no Brasil, né, com a cervejaria ali em Belo Horizonte. E nós temos até uma mineira aqui, né, acho que ela ainda não chegou, e foi noticiado para o Brasil inteiro. Mas, na realidade, também ocorrem várias contaminações com alimentos, e que nem sempre é publicizado ou dado, né, conhecimento a toda a sociedade, como se deveria acontecer também, quando essa contaminação é microbiológica, tá, gente? Então, os maiores riscos durante o processamento de alimentos são de contaminações biológicas, e que no momento que a gente está preparando o alimento, a gente vai tentar impedir que elas ocorram, e o próprio processamento, a própria método de conservação do qual a gente escolhe, por exemplo, hoje o professor Caio vai falar sobre salga. Então, esse próprio método é uma forma da gente inibir esse perigo biológico. O que é que a salga faz? A salga, ela vai retirar a água do alimento, ela vai se ligar com a água, impedindo que essa água fique disponível para o ataque microbiano, para que os micro-organismos cheguem e consumam aquela carne e levem ela à podridão, ou ao desenvolvimento de toxinas, de esporos, de coisas que não nos fazem bem. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar, não é, sobre esses perigos. E a nossa segunda aula, que também está lá gravada, pode assistir com calma, ver bem direitinho, anotar perguntas, se vocês tiverem, tá? Sobre as principais doenças, tá? A gente deu foco nas principais doenças que ocorrem no Brasil e no mundo. E eu gostaria de fazer um comentário sobre essas principais doenças, tá? A gente percebe que, em relação a micro-organismos, né, quando a gente fala de salmonella, de Escherichia coli, de Clostridium, seja um botulínio ou qualquer outra espécie dentro desse gênero, o Staphylococcus aureus, são micro-organismos que já ocorrem contaminações em outros países, e aqui no Brasil não é diferente. Aqui no Brasil tem algo
e é bem diferente. Eu vou falar de Florianópolis, porque, como a gente está aqui em Florianópolis, eu acabei pesquisando mais sobre Florianópolis. É a particularidade de contaminações, de doenças transmitidas por alimentos devido à água, ao consumo de água. Então, a gente tem aqui um grupo, que é o grupo do norovírus, o rotavírus e a hepatite A, principalmente o norovírus, que tem uma percentagem, né? Eles três somados aí dá aproximadamente 15% de responsabilidade sobre as contaminações nos alimentos. E aqui, gente, em Florianópolis, dados de 2019, que foram os últimos que eu encontrei, de todas as internações que aconteceram em janeiro de 2019, principalmente, não é? 30% era devido ao consumo de água que estava com alguma contaminação, água poluída, ou até mesmo banhos em água que eram contaminadas. Então, no momento que a gente está processando alimentos, trazendo para o nosso curso, no momento que a gente está processando alimentos, a potabilidade da água, ela precisa ser um critério extremamente respeitado, né? Às vezes, a empresa, ela opta, ou a casa, ou a fazenda, os locais mais distantes, eles acabam optando por água de poço. Então, é sempre interessante observar se aquela água de poço, ela não tem contaminação. As águas de poço, quando o poço é afastado de locais em que há o despejo de dejetos, geralmente são águas que têm uma boa qualidade. Porém, eu já visitei empresas em zonas rurais que a estação, né, a fossa sanitária era do lado do onde foi cavado o poço. Então, aí com certeza, com o passar dos anos, vai haver a infiltração daqueles micro-organismos e vão atingir o poço. Então, essa noção, ela é bastante importante quando a gente está trabalhando com processamento. Um outro lugar que eu fui, gente, só trazendo para vocês esses relatos de experiências, para que vocês, quando forem atuar na vida de vocês, lembrem disso. Eu fui numa empresa que ela estava se organizando para vender muito mais. Ela era bem caseira, ela queria crescer. E o solo dela era um declive, era bem se subia uma montanha. Eles construíram a empresa no meio desse declive. Só que aí, olha o que eles fizeram. Eles colocaram o poço aqui embaixo e eles cavaram aqui em cima, onde seria a fossa sanitária. Tá? E assim, quando a gente foi lá, a gente foi pelo IFE. Quando a gente foi lá, eu digo, meu Deus do céu, o pior é que já está tudo pronto aqui dessa maneira. Porque qual era o problema desse declive? Com o passar dos anos, tudo que estava na fossa ia, até com gravidade, atingir o poço. Então, na realidade, a fossa deveria ter sido construída embaixo, e o poço, infelizmente, com mais trabalho, por causa da profundidade, construído em cima, ou ter uma distância da fossa no mesmo nível. Então, é necessário observar esses pequenos detalhes para que a gente crie uma distância da água potável para esse tipo de contaminação e, especialmente, vírus, já que estão tão presentes nas contaminações aqui do Brasil, tá? Esses vírus, eles vêm não somente da água, mas também do consumo de frutos do mar. Então, como aqui é uma região em que o fruto do mar faz parte, né, do cardápio, né, regional, também pode facilitar o desenvolvimento desses vírus. Então, é necessário ainda mais cuidado com essas matérias-primas, tá? Mas eu não quero falar só a parte negativa das doenças. Eu também quero dizer que a nossa função como técnicos da área de alimentos, como pessoas que trabalham com alimentos, não é? Na área de alimentos, gente, sempre vai ter problema. Eu sempre comento isso. E às vezes a professora, eu cheguei lá no restaurante, não faz higienização, não se cumpre os prazos de validade e tal. Eu digo, olha, esse local é o local que mais precisa de um profissional para trabalhar. Tá? Porque se tudo fosse perfeito, a gente não teria emprego, tá, gente? Então, às vezes, é até bom que o local precise da gente,
Precisa que a gente chegue lá e oriente, mude as coisas, tá? Então, mas como é que a gente pode fazer isso? Esse é o principal diferencial de um profissional. O profissional, ele não deve só saber das críticas ou saber dos problemas, mas encontrar soluções, tá? E aí a gente tem soluções que elas levam em consideração aspectos que envolvem o Estado, né, que envolvem a política, e existem soluções que envolvem aspectos técnicos que podem ser adotados pelos locais que estão processando alimentos. Então, aqui na nossa aula, eu preferi começar pelos aspectos em que a gente tem o maior domínio de fazer alguma alteração, né? Que é a higienização pessoal, que a gente pode estar capacitando, sensibilizando os manipuladores, a higienização dos equipamentos, dos móveis, dos utensílios, a importância de se respeitar, não é? A questão da cocção nos alimentos, né? Quando a gente faz alimento processado e que ele necessita de uma cocção, esse tempo, essa temperatura, esse binômio, ele precisa ser respeitado. Se é 74 graus por 15 minutos, isso precisa ser feito. Se é 70 graus por 30 minutos, isso precisa ser bem respeitado. Não só pela contaminação microbiológica, mas também, como nós vimos na aula de ontem, para trazer qualidade ao produto processado, ele não ficar muito cozido ou ele não ter características que vão nos favorecer o processamento, tá? Então, respeitar isso é de fundamental, o binômio tempo-temperatura. E nunca, gente, eu digo assim, olha, sabe uma regra de ouro na área de alimentos que a gente não pode esquecer nunca na área de alimentos? É assim, ó, não existe, com todas as palavras, produto perecível armazenado ou deixado em temperatura ambiente. Isso não existe. Produto perecível, ele precisa estar ou quente, em uma estufa, no momento que ele está sendo exposto à venda, ou antes de ir ser servido, ou frio, que é refrigerado em temperatura menor do que 5. A nossa geladeira, ela deve, inclusive, respeitar essa faixa de temperatura, tá? Então, o que fica na temperatura ambiente são os produtos que não são perecíveis. E aí a gente vai trabalhar com carnes. Hoje na aula, né, e eu gosto demais, né, dessa história da parte da carne, e, infelizmente a história que eu vou saber contar é a história da minha região, né, então, no momento que o litoral brasileiro, ali principalmente o Nordeste, fazendo uma ponte com o nosso conteúdo de hoje, ele começa a ser utilizado para a plantação de commodities, principalmente ali no estado de Pernambuco, que foi a cana-de-açúcar, principalmente a cana-de-açúcar, né, deu muito dinheiro ali na época dos holandeses e depois continuaram também, até hoje gera muito dinheiro ali em Alagoas, Pernambuco, com a plantação da cana-de-açúcar. Todo o gado que estava no litoral, ele foi obrigado a migrar para o semiárido, né? Principalmente ali para a região do Agreste, onde a gente chama o Agreste nordestino. Então, o problema todo é que as pessoas que tinham criação de gado, o abatedouro que existia era no litoral. E aí, com essa migração mais para o sertão, muitos não tinham onde abater. Então, ou abatia de qualquer maneira, como a gente conhece, né? Eu não sei se alguém já acompanhou o abate de animal, eu já acompanhei vários. Área machadada, né? Depois suspendia ali numa árvore mesmo, o animal pelas pernas, que é totalmente proibido hoje, mas foi muito tempo assim, e ainda tem locais que é assim, tá? Então, eles tinham que escolher uma maneira de levar a carne in natura para o litoral, que era onde eles vendiam. E aí, vem os grandes caminhos de boi, né? Ou você levava o boi vivo para ser abatido lá, ou se você abatesse ele no sertão, você tinha que salgar, que é o tema da nossa aula de hoje. Porque a carne in natura, como a gente não tinha nem geladeira, imagine carro refrigerado. Ela não tinha como sair ali do sertão e ir para o litoral para ser vendida, ela ia ficar podre. Tá? Então, vem o tema da aula de hoje,
e até hoje é um processamento que é muito utilizado, valoriza a carne, que nós vamos ver com o professor Caio, discutir aqui, e é uma maneira de você não precisar que o alimento nem fique quente, precise ficar quente ou frio, tá, gente? Então, tá aí uma forma da gente prevenir doenças. E, no momento, aí a gente termina a parte de DTA falando sobre práticas de prevenção de doenças, que seriam práticas que envolvem políticas e interesses, né, governamentais, que é o quê? É justamente a questão da saúde pública, ter aterro sanitário, né, ter tratamento de água potável. No Brasil, nem todo mundo ainda tem água potável. E se a gente for falar de saneamento básico, são raros, né, cidades mais desenvolvidas terem, né, vou falar de Floripa porque eu estou aqui e acabei estudando bem essa região. Florianópolis tem feito recentemente mesmo um maior saneamento básico, principalmente ali na Beira-Mar, que acabou a obra recentemente, tá? Então, isso também faz com que os dejetos não cheguem ao mar, não contaminem os animais, não é? Os frutos do mar que nós ingerimos. Então, é uma questão de política pública. A questão da educação sanitária, hoje, quando eu falo da educação sanitária, gente, que virou tema aqui no Brasil, devido ao Big Brother, né? São o fato de você ter cuidado com o seu corpo, escovar os dentes, tomar banho, cuidar da sua higiene pessoal, né? E virou fato porque eu achei engraçado ver na internet as pessoas falarem que alguém não tomava banho todos os dias. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês pela minha prática. Não são poucas as pessoas que não tomam banho todos os dias, tá? Quando a gente vai trabalhar na indústria, é até difícil isso, a gente ter que acompanhar mesmo, né, se todos tomaram banho, fora aqueles que abrem o chuveiro e fingem que tomaram banho sem ter tomado. Isso é uma realidade presente, tá? Não deveria ser uma surpresa, certo? Então, isso é uma questão de educação, né? Ele passa por um processo educativo, tá? A questão do asseio pessoal. A questão da coleta de lixo também faz parte da educação sanitária e que em muitas partes do Brasil ainda não é feito. E quando é feito, vem aquele questionamento sobre a educação sanitária, né? Será que a gente, que era uma das coisas que a gente questionava enquanto instituição, a gente faz a separação do lixo na instituição, a gente faz a separação do lixo em casa, mas será que quem coleta mantém essa separação? Porque se não existisse no município, não vai adiantar, né? A gente precisa ter toda a cadeia que vai respeitar a separação do lixo, para que a gente consiga diminuir as doenças que são transmitidas por alimentos. E, por último, são pontos, né, que nós vamos estar discutindo aqui durante todo o nosso curso, nós vamos falar de processamento, nós vamos aprender hoje um pouco mais sobre salga, sobre cura, e também nós vamos estar falando sobre procedimentos que vão ajudar a livrar os nossos alimentos de contaminações para que eles fiquem seguros, e não só seguros, a gente precisa de um alimento que ele seja gostoso, que a gente queira comer, tá? E se ele puder ser saudável, melhor ainda, tá? Então, é seguro, é saudável, é sustentável, e tudo isso nós iremos conseguir a partir do momento que a gente se apropria dos conhecimentos, né, dos procedimentos operacionais padronizados no processamento de alimentos. Então, essa a nossa parte de qualidade da aula de hoje. Fica aberto para vocês tirarem dúvidas e apareçam aí para dar um bom dia, que eu ainda não ouvi a voz de vocês hoje, e a gente já está sentindo falta desse barulho, né, Caio? Com certeza. Estamos aí. Bom dia, pessoal, para todos que chegaram após aí o início da aula. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia, professora. Então, estão todos aí já. A DESB hoje está com 2 canais abertos aí, um para ver e outro para falar, correto? Oi, bom dia. Bom dia. Pois então vamos ouvir a DESB, né, Caio? Vamos ouvir a DESB. Vamos ouvir a DESB que a gente não ouviu ontem. Pois é, fala aí, DESB.
Oi, bom dia, gente. Eu sou paranaense. Desculpa. Eu sou paranaense, sou chefe de cozinha, pizzaiola. Aí me inscrevi no curso para aprimorar o meu trabalho, né? A gente faz a produção, tudo. Aí buscando novos conhecimentos para melhorar meu serviço. Tá bom, é isso aí. Então tá, vamos. Alguém mais quer dar um oi aí ou podemos prosseguir? Seja muito bem-vinda, Desbe. Que bom termos uma paranaense por aqui. Obrigada. Eu não consegui ouvir aquela hora que ela falou, não consegui ver que era do Paraná, mas seja bem-vindo. Obrigada. A Aline está trabalhando, mas está online aí também. A Aline mandou a Aline é nossa colega do Instituto, ela trabalha conosco no apoio de laboratórios, sabe tudo lá do laboratório, está na produção, na entrega de insumos para as gravações das aulas ANP. O áudio dela está fechado, mas ela está trabalhando, tá? Ela já falou com a gente. A Aline também nos dá um apoio aí. Então, vou fazer aqui, vou tentar apresentar o plano de ensino. Vamos ver como é que funciona e compartilhar. Tá indo aí? Foi para vocês? O plano de ensino foi? Sim. Sim? Então tá. Então já vamos pensar. Vocês ontem a gente já teve dia 15, né? Qualidade dos alimentos. No dia 16 hoje é segurança dos alimentos, nas boas práticas, né? E o processamento de alimentos, a gente vai começar a falar hoje com uma apresentação dessa nossa unidade curricular aqui, que hoje iniciamos, que é a parte de processo, né, processamento de carnes, tá? Onde a gente vai trabalhar hoje, no geral, vamos falar sobre processamento de alimentos em geral, para amanhã a gente começar especificamente com as conservação, cura por desidratação, salmoura e salga seca, e outros tipos de processo de carne. Aí depois a gente tem um vídeo que está no YouTube, mas está lá com uma contestação por conta de um fundo musical. Se eles não liberarem até hoje, a gente tira o fundo e coloca o link assim mesmo, tá? Então, durante essa semana, então, dia 17, amanhã a gente vai trabalhar então com a salga, hoje a gente vai falar sobre processamento de alimentos, e na quinta a gente vai falar sobre embutidos, dia 18. Né? Vai falar e também, eu espero que o YouTube libere o link, o link, que são nós vamos trabalhar com 4 receitas, né, bem simples de fazer, de uma maneira bem, eu acho que bem didática, e qualquer um possa fazer em casa. Eu fiz eu acho que a maior produção foi de 3 quilos, as outras de 1 quilo, 1,5 quilo de produtos. Dá para fazer quem não tiver máquina de moer em casa, moedor manual, ou dá para fazer até na faca e encher com uma garrafa PET, tá? Então, isso aí é para a gente saber que esse sistema é mais uma maneira de fazer a conservação da carne e aproveitamento de carne também, né? Quando alguém tinha muita carne lá, acabava fazendo uso disso. Então, depois do dia 18, a gente volta no dia 22, né? Dia 22, já vamos fazer a transformação do leite, daí com o auxílio da professora Paula, novamente, o queijo Minas Frescal, e outros. A gente também está trabalhando aí, aguardando um material do professor Léo e da professora Cristina, que estão fazendo um projeto de produção de queijos de ovelha ou de cabra, né, que é um projeto que eles estão fazendo aí do campus também, de extensão. Dia 24, a gente vai trabalhar com o processamento de leite, transformação do leite, um doce de leite pastoso e outros tipos de doce de leite, né? A gente vai fazer
como esse produto procede para fazer uma ambrosia também, né? Um doce de leite que pode ser transformado em uma rapadura, né? Dia 25 a gente vai trabalhar com a conservação de vegetais por salmoura e vinagre, né? Também vamos falar sobre conservação em confit, né, que foi muito utilizado inicialmente na gordura do carnes, se usava confit em carnes, mas também hoje se usa confit em azeite, então é bastante utilizado também para conservação de produtos e um serviço já direto para finalização de pratos ou para saladas e tal. Depois nós vamos fazer um procedimento ainda com vegetais e frutas, vamos trabalhar com umas compotas de pera, né, vamos trabalhar aí com uma pera ao vinho e uma pera no açafrão, são 2 modelos de conserva, onde fica bem saliente aquele procedimento que a Paula falou, sobre o tempo de maturação da pera para cada tipo de preparação, né? Então, a gente escolheu a pera porque a pera é uma fruta que se colhe no verão e ela tem aí, em março é o final da safra dela. Tá? Depois vamos trabalhar um pouco com produtos fermentados, né? Dia 30, fermentados, a gente vai trabalhar aqui, já tenho produzindo um vinagre. Esse vinagre aqui é um vinagre a partir só do vinho. Ele não tem mãe do vinagre, nada, ele é a partir do vinho. Mas ao lado eu tenho um vinagre que já foi feito da mãe do vinagre, e ele já tem um vinagre que é de vinho também. Ainda falta fazer agora a purificação dele, deixar ele sem essa turbidez. Tá? Depois vamos fazer então um iogurte também, com auxílio aí, é um outro fermentado, embora a gente já tenha falado em iogurte lá no processamento de leite, a maneira de fazer iogurte é um processo fermentado também, né? E por último, vamos trabalhar ali com processamento de chás e temperos. Chás, você sabe que a gente já compra em caixinha e tal, mas todo mundo tem um chá em casa, e o que eu posso fazer com esse chá que eu tenho em casa? Quantas utilidades esses chás têm? E a gente pode saber como vai fazer a desidratação, né? Que pode ser feita de várias maneiras, desde forno elétrico, com controlador de temperatura, dá para ser feito também com forno a gás, ligando e desligando e tendo um termômetro para fazer o controle. Dá para fazer numa caixa, que a gente vai disponibilizar lá uma foto dessa caixa, uma caixa de desidratação, quem tem pátio, quem tem uma varanda grande em apartamento pode fazer. E vamos fazer alguns tipos de sal, né? O que os temperos aromáticos, qual o melhor tempero para a gente utilizar em nossas carnes, em nossos peixes, em aves, né? E até para algumas utilizações nas próprias conservas que a gente vai fazer, pode-se usar algum sal aromático que ele já vai temperado para fazer essas nossas conservas. Tá, pessoal? Bibliografia básica tem aqui, né? Bastante... uma boa... Não sei se está faltando alguma... Bom, depois eu dou uma revisada e coloco lá no grupo, no cigarro. Alguma pergunta, pessoal? Tudo tranquilo? Paula? Tranquilo. Gente, eu quero perguntar a Caio. Cláudia, pode falar. Não, tudo tranquilo. Estou querendo perguntar a Caio quando é mesmo que a gente vai experimentar alguns desses alimentos, hein? Pois olha, a vontade que a gente tem é grande. Inclusive, a ambrosia é um produto que a gente fez ali, eu fiz 2 litros de ambrosia, com 900 gramas de açúcar e 8 ovos, ele dá uma quantidade bem boa, bem significativa, e aí a gente pode botar em recipientes e congelar, para quando a gente quer comer um docinho, está lá congelado, né? Não precisa estar tirando, dá para deixar fora do gelo também, mas eu prefiro congelar, porque daí não tem risco nenhum, né? Até porque esse material que eu fiz em casa,
Eu não tenho toda aquela asepsia que tem o laboratório, né, da escola, que é tudo em aço inoxidável. Então, aqui em casa, por mais que a gente cuide, limpe, né, sempre tem um pó, um vento, e a gente tem as plantas que juntam pelinho, e aqui vai... Então, aquelas coisas todas que dentro de uma casa, por mais que se limpe, não se consegue ter 100%. Né? A fermentação, eu mostrei também algumas coisas que eu vou fazer na fermentação, eu já fiz aqui, mostrando a própria oxidação dentro do processo de fermentação. Então, a gente vai ver isso aí durante o prazo estipulado aí no nosso plano. Alguém ficou alguma dúvida do plano ou posso passar para frente? Quero ouvir a voz de vocês. Vamos interagir. Vale nota. Pode continuar. Tá bom. Lembrando que a gente vai passar uma atividade depois. Iago e Ramatice. Não, só ia falar que tá tudo bem, pode passar para frente. Tá bom, obrigado. Então, eu vou apresentar aqui a outra. Iago, queres falar algo? Comentar alguma coisa? Não, no momento não. Vocês estão vendo a apresentação já? Sim. Sim. Eu não sei se ela vou conseguir apresentar bonitinho, daquele jeito que ela vai abrindo, porque... Estão vendo aqui, processamento de alimentos, 3 fotos né, aqui dos produtos sendo envasados, aqui os produtos pré-higienizados, alguns já cortados, né, como a cenoura, e aqui os vidros já limpos, esterilizados. Agora eles vão levar ainda antes de fechamento aquele álcool 70 nas tampas, né, e está um pano devidamente esterilizado ali também, tá, só para fazer a coleta dos vidros. Estão vendo isso? Sim, estamos vendo. Sim. Aqui, vocês, agora o próximo aqui que eu coloco é segundo dados publicados pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Você sabia que 1/3 de toda a produção alimentar do mundo é desperdiçada diariamente, chegando a 1,3 bilhões de toneladas anuais, enquanto 821 milhões de pessoas no mundo estão em estado de insegurança alimentar. 2018 isso, pessoal. Imagina 2020, o que aconteceu com todo aquele material que foi posto fora por conta daquilo que a Paula falou antes já, das CEAGESP, chegava com produto, os estabelecimentos fechados, não tinham para quem entregar, e quanto alimento foi posto fora nesse período. Então, esse dado eu não encontrei ainda redondinho, então optei por colocar esse mais recente, que era de 2018, certo? Bom, aqui é a introdução. Eu não sei se aparece. Eu fiz aquela... Eu não sei como é que faço para fazer a animação aqui, não está aparecendo para mim. Não consegui. Caio, Caio, sim. Eu acho que você está com ele aberto em PDF. Então, só é ir para a tela aí do PowerPoint para ver se ele já não vai. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá lá que eu estou olhando aqui se ele já aparece. Então, eu vou parar a apresentação essa aqui e vou para a apresentação ver se eu acho ela do PowerPoint. Não sei o que aconteceu. Ela está aberta, mas não está indo. Vamos ver. Está aberto o PowerPoint aqui, mas ele não está indo. Bom, voltei lá na introdução, correto? Correto, está na introdução.
Então tá, mas eu não consegui, o PowerPoint está aberto, mas ele não tá, cada computador tem Sim, uma configuração verdade. diferente, daí a gente não consegue fazer igual a todo mundo faz. E o meu parece que tem algum probleminha, porque eu não consigo nem fazer fundo diferente como todo mundo faz. Esse meu é meio cestroso, como diz lá no Rio Grande. Pessoal, então, aqui os alimentos frescos, né? Vocês estão vendo ali que eu coloquei uma foto da carne ainda in natura, né? Eles são geralmente perecíveis, né? Se a gente deixasse essa carne, abatesse um animal e deixasse essa carne sem fazer nenhum processo, ela estragaria na falta de geladeira, né? Então, por esse motivo, as pessoas desenvolveram maneiras de conservar por mais tempo, né? E a ciência de preservar a comida é conhecida como processamento de alimentos. Então, hoje, tudo que a gente transforma para poder preservar a comida, preservar o alimento, é um processamento de alimentos. Então, aqui vocês veem que tem 3 estágios de um charque. Eu com ela in natura, né? Aqui vocês estão vendo que eu estou usando alguns utensílios corretos, uma bancada de pedra, utensílios de aço inoxidável, mas estou usando uma tábua de madeira. A tábua de madeira, na nossa legislação, você sabe que é proibida. Mas por quê? Essa é uma tábua que eu estou usando, é uma tábua de tipo poliúde, que é uma tábua que ela tem um tratamento e tal, mas ela é proibida igual, entende? Mas aqui em casa não tem uma placa grande nem uma mesa de inox como eu teria na escola. Então, optei por fazer a gravação até para ficar mais bonito de fotografar, certo? Mas fiquem cientes que se vocês forem trabalhar em restaurante, em indústria, a gente vai ter que trabalhar com placas, né, de polietileno, branca para laticínios, vermelhas para carnes cruas, amarelas para aves, azuis para pescados e frutos do mar, verdes para vegetais, as beges para carnes já assadas, processadas, né, e as brancas para laticínios, e como também a branca é uso universal, correto? Vocês já sabiam disso? Então, depois eu tenho aqui a carne já salgada. No vídeo vocês vão ver esse processo todo, né? A carne aqui já sendo salgada, já está pronta para começar o processo de desidratação, né? Vai ser retirado todo o líquido. E aqui ela pronta, após 21 dias, já pronta, as mantas sendo cortadas em filetes, em pequenos cubos, para fazer um procedimento de um prato, que pode ser o charque, pode ser um cozido com aipim, mandioca, ou macaxeira, como queiram entender, né? E, dessa forma, é um processo que vocês vão observar depois no vídeo, correto? Bom, pessoal, nesse processo de alimentos, por que a comida se estraga, né? Então, as plantas e animais têm dentro de si vários organismos minúsculos chamados micro-organismos. Todo mundo já ouviu falar e sabe, né? Enquanto as plantas e animais estão vivos, números desse dentro deles se mantêm em níveis saudáveis. Entretanto, depois que as plantas são colhidas e os animais morrem, micro-organismos como leveduras, mofos e bactérias começam a se multiplicar. Isso vai fazer com que a comida se estrague, né? O alimento se estrague. Perdem o sabor, nutrientes, além de adquirirem cor e texturas diferentes. Lembra que a Paula falou ontem da cor da carne e tal, né? Então a gente vai ter essas cores da carne, é bastante interessante. Inclusive, quando você vai num açougue, vê naquele balcão de um açougue assim, uma carne bem bonita e outra carne já mais escura, que ela já recebeu muito frio e muita iluminação daquela luz branca do balcão, ela começa a ficar com uma película dura, escura. Aquilo ali já é uma carne que ela já está perdendo, né, a sua viçosidade, ou seja, a sua qualidade, né? Então, elas vão começar a ter texturas diferentes. Se ela ficasse sobreposta uma na outra, ela começa a ter visco, e aí esse processo de decomposição poderia começar a acontecer, tá? Então, se consumidos de maneira errada, ou com cheiros, ou com verdes e tal, podem causar intoxicação alimentar e muitas doenças, inclusive, alguns casos aí, a morte, né? Então, todo mundo sabe que uma carne com uma cor bem aparente, com o sangue aparente, é uma coisa que a gente consegue notar. Bom, mas daí vocês vão me perguntar, e essas carnes embaladas em mercado, que a gente recebe e ela tem um líquido dentro, assim, né, trabalhando ali. A Paula falou também, pontos, né,
dentro dessas carnes, pontos verdes e tal. Porém, existe um procedimento que foi muito usado, acho que nas décadas de 90, né, que era a carne maturada. A carne maturada, ela passava alguns dias na câmara fria dos frigoríficos, numa temperatura superior àquela de conservação, para que as enzimas trabalhassem e rompessem as fibras musculares, e depois ela era resfriada e congelada para o consumo. Quando se abria aquelas carnes, sempre tinha um odor muito forte, né? Dentro do vácuo mesmo, ela tinha um odor bem forte. Então, isso é uma coisa que acontecia. Hoje em dia, a gente não vê mais, né? E daí, dessa forma, né, a gente acaba vendo essas outras que são colocadas no vácuo, mas não tem totalmente a falta de oxigênio, de ar, né, do oxigênio. Então, o que acontece? Você vê que algumas carnes, então, se elas não forem congeladas, como disse a Paula ontem, congelada, descongelada, congelada, descongelada, que elas não devem ser, né, mas acontece, como a Paulinha falou, muitos mercados, para economizar energia, desligam algumas câmaras, porque elas têm bastante concentração de frio. Eles acreditam que fechar das 10 da manhã, das 10 da noite às 6 da manhã, não vai ocasionar grandes prejuízos para as carnes, né? Mas muitas vezes acontece, né? Tanto que, seguidamente, o pessoal acaba levando de volta, mas carne aqui, abrir a carne, um cheiro de estragado. Mas daí o cara, para mostrar que não tem nenhum verde, não tem nem pontos brancos, e aquela coisa que ela não está estragada, acaba ficando aquela briga né? Então, quando for ver carne em mercado, o bom é que essa carne que tem um líquido, ela tem um líquido assim que não seja muito sanguinolento, né? Que ele não esteja turvo, né? Que o líquido possa ser um líquido mais vivo, um sangue mais vivo. Quando ela começa a ficar cheia de pontinhos gordurosos misturados, ela já é uma carne que vai ter mais odor na hora de abrir. Não que ela esteja estragada, mas não é a carne ideal para se comprar. Não sei se entenderam, tem alguma pergunta? Que silêncio, pessoal. Tô aqui, Caio, tô aqui. É que eu fico sem ver eu não estou vendo nem as fotinhas das pessoas, só estou me vendo. Olha, a Cláudia vai te fazer uma pergunta. Vai, Cláudia. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Tá? Tudo certo. Sim. Então tá. Bom, métodos de processamento, pessoal. As pessoas usam técnicas para conservar alimentos há milhares de anos. Em climas frios, antigamente elas refrigeravam ou congelavam a comida, usando neve ou gelo. Tá? Em climas quentes, secavam o alimento ao sol, que é o caso do nosso Nordeste. Né? A Paula falou, saiu lá do litoral para o agreste, o pessoal acabava carneando o animal, botava um pouco de sal e no calor porque daí ela cozinhava a carne no sol com sal, né? Atualmente, diversos métodos, tanto antigos quanto modernos, são empregados para impedir que os alimentos se deteriorem. Bom, aí o que eu falo aqui? Aqui eu coloquei duas fotos, vocês estão vendo aqui, é uma geladeira daquelas, toda de madeira, que tem uma parte de metal dentro, que ainda é zinco, é Flanders, chamavam de Flanders, né, esse metal, a chapa de Flanders, que era usado um tipo de um zinco. A estrutura dela toda era forrada com esse zinco e a caixa era toda em madeira. Eles não tinham ainda a tecnologia de dobra de chapa de inox e tal. Então, essa geladeira aí é de um restaurante em Vitória, que foi onde foi criada a Muqueca Capixaba. Então, esse restaurante existe ainda, não sei se existe depois, eu tive lá em 2014, 2013, e eu conheci inclusive tem um livro sobre esse restaurante lá que conta essa história toda. E ao lado, a gente tem aqui uma geladeira patagônica. Isso aqui é do livro do Francis Mallmann, que é um guru da carne argentino aí, que é da onde todo mundo hoje pegou como é que se diz assim, a moda de fazer assados ao vento, com um monte de coisa pendurada, abóbora, cenouras, galinha, porco, linguiça, carne de gado, tudo pendurado. Quem inventou isso tudo foi esse Francis Mallmann, há muitos anos atrás, e hoje está se disseminando, né, como uma coisa moderna e tal. Essa geladeira era uma maneira na Patagônia não precisava ter geladeira mecânica com esse bloco de gelo dentro, ou com uma caixa de gelo, né? Porque eles tinham o frio, então ele tem uma tela, e os insumos estão colocados lá dentro, nas prateleiras, fecha a tela para não entrar roedores e tal, e está feito ali a geladeira, né? Então, dessa forma, fica tranquilo.
né? Inclusive com relação a climas frios, antigamente congelava comida usando neve e gelo. E também se usava a gordura. Existe uma lenda ou uma história do estrogonofe, que é um prato bastante consumido no Brasil, de forma brasileira mesmo, brasileirado, né? Tanto que ele escreve estrogonofe, né? Não Stroganoff, que era o nome da família, da alusão desse prato. O estrogonofe, ele era feito com iscas de carne, que não precisava ser filé mignon, ele era feito com a própria gordura de animais também, não era um confit. Ele usava, então, a gordura, ele usava bebida alcoólica nesse procedimento e usava também picles, ou seja, conserva, ácido do pepino e tal. Então, o estrogonofe, releitura de um estrogonofe original como deveria ser, ele deveria ter carne, deveria ter vodka ou uísque, que o pessoal usa, ter a gorduras, né, ter picles, e o creme de leite já é uma invenção bastante, uma mescla de França com Brasil, né? Mas isso aí é uma coisa que discute-se bastante, e até lá na escola a gente já teve anos de discussão e de pesquisa, e não se encontrou nada que realmente, tanto que se diz que se você chegar na Rússia hoje e pedir um estrogonofe, ninguém sabe nem o que é. Assim dizem, né? Não sei se é verdade. Continuando aqui o método de processamento, né, a gente tem aqui a secagem também. Peixes e outras carnes, muitas são secos, a defumação também acontece no caso da defumação, né? No caso de peixes, a gente usa aqui em Santa Catarina e no Brasil a brótea, ou brota, ou broteia, e tem vários outros nomes, né? Inclusive nós temos um livro do campus aí da escola que tem online, depois eu posso colocar para vocês, que chama Que Peixe é Este? Esse livro feito por uns colegas lá, um grupo de colegas, né, encabeçado pela organizadora, a professora Liz, da Biologia, ele fala sobre como fazer a conservação desses peixes, né? Esse peixe é o bacalhau brasileiro, a brótea, né? Então, se você salgar e você colocar ele ao relento, né, ele vai fazer um bacalhau desidratar, perder água e tudo, e você depois vai fazer o mesmo processo, tirar o sal e assim por diante. Mas também são feitos defumação com peixes. O pessoal usa muito, colocar numa salmoura temperada, a tainha, como é a anchova, e fazer, tipo, é feito na Legos Arenques, né? O pessoal pega e defuma, coloca no defumador, e nesse defumador, depois a carne, né? Usam muito na serra também, usar a truta defumada, né? Então, a defumação é uma maneira de secagem como numa sala de fumaça, né? Essa fumaça é gerada por um fogo, normalmente de uma lenha que não tenha resinas tóxicas, porque tem algumas lenhas que têm resina tóxica, não se pode usar lenhas compradas para fazer deck, que normalmente são tratadas com produtos químicos, nunca usar esse tipo de lenha nem para defumação, nem para churrasco. Também temos aí, então, o uso de algumas serragens ou maravilhas de plantas que não sofram ação química na proteção da produção. Ou seja, você tem uma macieira. Macieira é um prato, é uma planta legal para ter o galho e fazer a defumação. Porém, a macieira, nos pomares que são industrializados, esses pomares de grande produção, eles são utilizados produtos químicos, e esse produto químico fica no lenho, né, na lenha, na madeira, e isso aí demora anos para ser, como é que se diz, fugiu a palavra, Paula? Né? Eu vou demora anos, mas eu gostaria de fazer um comentário sobre o livro, Caio. A gente Sim. tem a Luciana, que é engenheira da apicultura, que está aqui no nosso curso, né? E eu queria falar para ela, mas também para outros colegas que não são daqui de Santa Catarina. A ideia desse trabalho do livro, Que Peixe é Esse, gente?
para que vocês pensem isso também nos seus estados, né? E aí, Luciana, olha o que aconteceu. É um grupo de professores, de pesquisadores do ISCRI Florianópolis Continentes, que eles começaram a perceber que em diversos restaurantes da cidade, o peixe que era servido não era o peixe da própria região, né? Nós temos a tainha, nós temos outros tipos, o peixe que o Caio colocou aqui, a ambrósia, né? Não é, Caio? A brótea. A brótea, e que não eram consumidos, e sempre eram consumidos peixes de outras regiões. E aí, então, elas fizeram um levantamento de quais peixes eram comercializados e quais poderiam ser utilizados em substituição àqueles peixes, ocorrendo uma valorização do que a gente tem de matéria-prima aqui, que sairia muito mais barato e que daria a oportunidade para quem vem aqui em Florianópolis experimentar um prato bem regional. Então, é bem legal, tá? E o Caio dá aí a demonstração do processamento de alimentos na broiler, né? Que é, uma vez que ele é salgado, ele é considerado o nosso bacalhau. Então, é bem legal essa ideia aí que surgiu, essa pesquisa, essa proposta. Tá bom. Então, voltando à nossa lenha da defumação, então essa lenha pode ser usada, normalmente é usado de galhos de aromáticos, por exemplo, você compra alecrim, você compra ou tem na sua horta, quando você tirar a folha do alecrim e tirar aí o galho sobrar daquele ramo que você fez, você coloca ele dentro de um saquinho de papel, desse saquinho de pão, e vai guardando vários galinhos ali, e esse galinho vai ficar próprio para fazer uma defumação um dia. Você também vai usar no dia da defumação galhos com as ramas verdes, para poder fazer a fumaça mais intensa, né? E poder ter também o aroma, o sabor. Se usa também para defumação casca de laranja, descasca a laranja, guarda a casca da laranja, se usa na defumação para dar um sabor cítrico na defumação, e assim por diante. Então tem várias maneiras, e a defumação não é um específico aqui, a gente não vai ter uma aula de defumação, vai só falar sobre a defumação. A defumação, ela tem várias maneiras de fazer, né? Então, e também temos a fumaça líquida hoje, né, que a Paula depois pode também falar um pouco. A carne, então, ela pode ser colocada em caixas, né, dentro dessa sala, né, umas caixas, ou a gente chama numas gaiolas, e essas gaiolas entram com um carrinho para dentro desse defumador, e aí as carnes vão ficar ali por horas para fazer o processo de defumação. Depois de embutir uma linguiça, depois de embutir um salsichão, né, ou um tipo de linguiça específica para defumação e assim por diante, tá? Então, vão ficar por algumas horas, em alguns casos, alguns dias, dependendo do processo. Tem uns que vocês deixam tanto tempo que eles ressecam, ele fica ressecado já na defumação, que é para um uso específico de cada cultura, de cada região que vai utilizar, né? Então, a fumaça produz substâncias químicas a partir do lenho da madeira e assim por diante, né? Então, essas substâncias químicas que ajudam a essa conservação aí, vai ter algumas peculiaridades. Aqui eu mostrei aqui uma caixa, que é comum a gente poder ter aqui em Santa Catarina, quem mora na beira do mar, ou quem é uma família de pescador, ou quem gosta de fazer um charque caseiro, uma linguiça, comprar uma linguiça no mercado e ter, isso aqui é uma maneira de você ter e as moscas não te importunarem, né? Tem que cuidar se tiver gato, porque o gato rasga essa tela, então teria que fazer um reforço com tela de metal, porque o gatinho gosta de, se não tiver bem pendurado, ele vai lá e quer tirar o que tiver lá dentro, né? Eu já tive essa experiência. Aqui já é um charque que foi feito aqui em casa também para a nossa aula. Ele já está aqui em processo de secagem, na caixa que eu mostrei para vocês ontem. Não sei se mostrei, que está aqui atrás de mim, né? E aqui é um varal em aberto, num telhado, com um sol bem escaldante do Nordeste, né? Então, aqui as mantas abertas, aqui, ó, pegaram uma peça inteira, foram abrindo, fazendo o que a gente chama de manta. Elas foram feitas as mantas e estão secando aqui. Continua aqui, sobre a secagem, né, que os povos antigos, aí a umidade dos alimentos foi expondo só ao sol e ao vento, né? A comida, por exemplo, em alguns lugares, a comida ao sol, ela cozinha rapidamente, por exemplo. Bom, deixa eu só terminar isso aqui, já vou dar uma outra curiosidade.
A comida seca não estraga tão rapidamente, pois os micro-organismos dentro dela precisam de água para crescer. E com essa desidratação que vai acontecer no sol, ela vai perdendo a água, né? Hoje em dia, a secagem costuma acontecer em fábricas, né, em frigoríficos, com a ajuda de máquinas, né, com a ajuda de prensas, com a ajuda de vários outros produtos. Frutas, hortaliças, leite, batatas e carnes estão entre os alimentos que podem ser processados dessa maneira também, através da secagem, né? No caso, leite, a liofilização e assim por diante. Então, na parte de fábricas, né? Voltando aqui, então, à comida seca, né? Existe uma história, inclusive no livro do Câmara Cascudo, no livro de Dicionário de Folclore Brasileiro do Câmara Cascudo, ele cita lá que foi um cearense que abriu a primeira charqueada no Rio Grande do Sul. Ou seja, ele saiu, estava tendo uma seca muito grande no Nordeste, no Ceará, e eles começaram a perder todo o gado. A fuga, o jeito foi juntar todos os pecuaristas que estavam perdendo, e aquele pouco do gado que eles tinham começar a descer para o sul do Brasil, onde tinha chuva e o gado poderia se sobreviver. Então eles vinham descendo com tropeiros, né, que a gente chama os tropeiros, que carregavam, não tinha caminhões nem trem para fazer isso, eles faziam isso lá em 1700, alguma coisa, ou 1800. Depois eu tenho que dar uma olhada ali para lembrar disso aí, que eu não estou lembrando de cabeça mesmo. O que acontecia? Eles chegaram no Rio Grande e tentaram fazer da mesma maneira que faziam a carne de sol lá no Nordeste. Não deu certo. Por quê? Porque eles viram que começava a dar muita bicheira, porque o processo de desidratação da maneira que eles usavam lá, que era muito calor, acabava que desidratava muito rapidamente ao sol. Quando eles colocavam nos varais aqui no sul do Brasil, eles acabavam demorando mais tempo, então aquela umidadezinha que ficava ainda era propícia. Onde não tinha sal, uma mosca entrava e largava uma vareja. E aí eles viram que eles tinham que mudar o sistema. E aí o charque começou a ser feito de maneira em tanques, na beira dos rios. Imagina, eles abatiam o animal, depois faziam as mantas de um animal inteiro, e tirando os ossos, desossavam tudo, e iam fazendo aquelas mantas e botando em caixas de pedra, né? Na região de Pelotas, foram as primeiras charqueadas, e eles colocavam aquela água com sal, que eles iam fazendo o tombamento, que vocês vão ver depois no nosso vídeo, né? A carne que estiver mais embaixo, no outro dia tem que sair as de cima para baixo e as de baixo para cima, e aí vai tendo essa prensa. Depois disso passado, eles abriam um dreno, e esse dreno caía tudo dentro do rio, essa água salgada ia tudo para um rio. Então era uma poluição já há muitos anos atrás, o pessoal já não sabia como proceder, né? Que hoje a gente tem os tanques de vinhoto, que é para produção dos vinhos, para não sair aquela água horrível, tá? Vai primeiro para um tanque para ser aerado, para ser totalmente tratada a água, para voltar para os afluentes. Naquela época não faziam isso. Então, na verdade, o que acontecia? Eles viram que aquela maneira ali, a perda tinha que ser feita dentro de um tanque cheio de água, e essa água acontecendo isso, a gente tinha como fazer com que houvesse uma total desidratação e uma salga completa. Então, havendo essa salga completa, assim, a ação das moscas era bem diferente, elas não conseguiam sentar nas carnes, então as moscas andavam na volta, mas não sentavam nas carnes. Então, aí começou, depois teve até uma revolução por causa do charque no Rio Grande. Então, por causa do imposto do charque, né? Bom, pessoal, e agora nós também vamos falar nessa nossa semana sobre a fermentação. A fermentação aqui, ó, é uma reação química que acontece em substâncias vegetais e animais. As pessoas usam esse processo milhares de anos para fazer pão, vinho, cerveja, queijo e outros alimentos. A fermentação controla o crescimento de micro-organismos, matando aqueles que são prejudiciais à saúde, né? Permitindo que os benefícios se multipliquem, né? Leveduras, bactérias e mofos benéficos produzem substâncias chamadas enzimas, né? As enzimas provocam transformações químicas nos alimentos e, com esse resultado, surge um novo produto alimentar, que não se estraga tão rapidamente. O queijo, por exemplo, vem do leite fermentado por bactérias, né? Vários tipos de bactérias para cada tipo de queijo. Então, na verdade, tem uma aí, e a Paula pode complementar, porque ela trabalha bastante com leite, vocês viram ela com o entusiasmo que ela fala sobre os procedimentos, né, os processos com leite, né? O molho de soja, que é feito de grãos de soja fermentados, certo? Que é o molho de soja, sabe que é o shoyu, né? Bom, pessoal, aqui eu tenho uma foto, então, de alguns tipos de queijo, iogurtes, né?
Aqui eu tenho uma foto de um chucrute, e aqui eu tenho um cara tomando um líquido que é um peixe, é uma conserva chamada Strömming, né? Não sei se vocês conseguem ler aqui, mas é uma iguaria sueca que consiste em arenque do Báltico, fermentada em salmoura com pouco sal. Integra a culinária tradicional do norte da Suécia desde os fins do século XIX. A preparação é na salmoura, é sal em quantidade suficiente apenas para impedir que o peixe apodreça. A decomposição química, né? Um processo de fermentação que conserva o açúcar em ácidos, né? Converte o açúcar em ácidos, gases e álcool. Pelo menos 6 meses confere o peixe ligeiramente salgado um cheiro forte, característico e um sabor ácido. Esse arenque do Báltico, conhecido como Strömming em sueco, é menor que o arenque do Atlântico, encontrado no Mar do Norte, sendo normalmente capturado nas águas do Estreito de Kalmar, na primavera antes de atingir a sua idade adulta. É fermentado em barris durante entre 1 ou 2 meses, e em seguida enlatados, mas não pasteurizados ou esterilizados. A fermentação continua assim dentro das latas, fazendo-as inchar após aproximadamente 6 meses, através do aumento da pressão. É comum encontrar latas inchadas em supermercado por toda a Suécia. As latas, quando abertas, soltam um forte cheiro. Devido a este fato, geralmente as refeições com este prato são feitas ao ar livre. No entanto, né, quer dizer, geralmente são feitas ao ar livre, né? Ninguém aguenta o fedor dessa iguaria. No entanto, ao abrir a lata embaixo de água ou até no odor, né? Além de evitar que a pessoa que abra a lata seja molhada com salmoura, já que o processo de fermentação aumenta a pressão no interior da lata. Se vocês entrarem na internet hoje sobre esse Strömming, vocês vão ver latas inchadas, e tem alguns vídeos do pessoal tomando um banho de salmoura fedorenta, tá? É referido por alguns como sendo apenas o peixe podre que cheira a peixe podre. Outros defendem que se trata da melhor das iguarias. Em abril de 2006, diversas companhias aéreas, como Air France e British Airways, proibiram o Strömming em seus aviões, afirmando que as latas pressurizadas são potencialmente explosivas. Com isso, o produto não está mais à venda no aeroporto de Estocolmo. Os produtores da Strömming afirmam que é um mito dizer que uma lata de peixe pode explodir. Tá? Então, quer dizer, então, ninguém servia isso no avião, era para o pessoal transportar mesmo. Né? Gente, e aí eu vou instigar vocês a pensarem numa questão de segurança. O que é que será que mantém esse produto estufado seguro para o consumo? Qual é a característica que ele deve ter? Quem arrisca aí de dar um palpite? Franciele, pode falar. Acho que a Franciele quer fazer uma pergunta, cara. Eu ia comentar sobre outra iguaria que eu conheço, que eu não sei como se pronuncia, mas é uma carne de tubarão também, que é feita na Islândia, que a carne in natura ela é venenosa, eu acho, e aí eles têm que deixar a carne apodrecendo por vários meses até ela ser boa para comer, mas também é uma coisa que tem um cheiro muito forte de amônia, porque realmente apodrece, né, e é bem interessante, assim, como eu acho interessante como é que essas coisas surgiram, né, o jeito que eles cultural, pegaram... Né? E é uma forma realmente de preservar a comida, né? Eles não... É um lugar muito frio, não tem outras formas, né, de fazer essa preservação, e eles acabam tendo que deixar a carne literalmente apodrecer para poder consumir, né? Porque não consegue consumir ela naturalmente, né? Sim. É isso aí. Existe também algumas outras coisas, outros alimentos que têm que ser processados para comer, tipo o jambu na Amazônia, né? Se a gente não fizer um tratamento também para comer ele direto, pode acontecer, né, uma intoxicação, folha da mandioca brava também. Né? Bom, mais alguma coisa sobre a fermentação? Vamos então para refrigeração e congelamento. Refrigerar ou congelar a comida detém o crescimento dos micro-organismos. Muito antes da invenção da geladeira, as pessoas congelavam os alimentos na neve ou esfriavam em córregos e cavernas. Tinha cavernas bastante úmidas, frias, e o pessoal acabava colocando. Porões subterrâneos sobre as moradias eram muito frescos. O pessoal, colonizadores italianos nas serras aí brasileiras, onde tem colonização italiana, quase todo mundo construiu uma casa num morrinho, onde dava para fazer um porão embaixo para ter
o vinho, para ter o vinagre, para ter o salame, para ter o queijo, tudo com temperaturas mais amenas do que a externa, né? Locais frescos, né, e secos que serviam para armazenar a comida. Pequenos abrigos conhecidos como casas de gelo, muitas vezes eram erguidas junto às residências para estocar alimentos. Tá? Aqui vocês veem que eu tenho aqui lá do campus, aqui, né, estão vendo a fotinha que eu estou com a seta? Aqui é um ultracongelador. Aqui é um ultracongelador e aqui ao lado é uma máquina de gelo. Ou seja, para as nossas aulas, quando a gente faz uma produção de cortes de carnes, a gente quer fazer o embalamento e ultracongelamento para evitar o tempo muito grande entre o processamento da carne, que é o corte, e o embalamento e o congelamento. Então, esse ultracongelador é uma câmara de congelamento que é bem pequena, embora seja industrial, é pequena perto de uma câmara como é que se diz, de um túnel de congelamento que congela alimentos rapidamente também para embalagem na indústria. Mas a gente tem na escola para fazer, né, tanto mostrar para os alunos como funciona, como também para mostrar os processos que podem acontecer usando esse equipamento. E o gelo que a gente também tem aqui, para a gente fazer, na nossa hora de fazer as conservas, poder ter o gelo para fazer o branqueamento, né, sair da água quente, vai para a água gelada e assim por diante. Aqui Isso, a gente cara, tem... E o bom desse congelador é que os alunos aprendem que eles existem numa menor proporção, então você pode começar a trabalhar com pequenas quantidades, até para ver se vai dar certo, antes de fazer uma coisa maior. É bem legal mesmo, muito bom, gente. E ele tem uns tamanhos menores ainda que esse aí, tem uns tamanhos lá na panificação que são de 3 ou 4 recipientes gastronômicos, ou GNs, né? A gente não falou aqui, mas quando for falar de equipamentos ali, de utensílios que a gente usa para produção, a gente vai dizer o que é uma gastronômica. Aqui ao lado eu tenho o pass-through quente e o pass-through frio, né? O pass-through, ele tem porta desse lado e tem porta do outro lado, ou seja, ele é um passa-pratos, né? Ele passa o prato tanto frio quanto quente. Por exemplo, se eu tenho uma produção no restaurante e eu tenho umas saladas prontas para ser feitas, eu deixo no frio, dentro da salada, com a temperatura controlada. Se eu tenho um prato quente, por exemplo, lasanhas para colocar no buffet, ou se eu tenho um prato pronto de filé que eu não quero deixar ele no balcão, para não pegar, além de não perder temperatura, eu passo, né, usando esse sistema de pass-through, né, que são equipamentos. E aqui é uma geladeira industrial de 6 portas, talvez alguma dessas portas sejam congelamento, normalmente uma geladeira grande assim, 2 portas são congelamento e 4 são de refrigeração, e assim por diante, né. Aqui a gente tem também, continuando, né, algumas cozinhas contavam com a chamada caixa de gelo, uma espécie de ancestral da geladeira, né, tinha uma caixa de gelo, tanto as caixas quanto as casas de gelo precisavam ser abastecidas com gelo que era entregue nos lares das pessoas, então tinha uma fábrica de gelo, faziam uns picolés de gelo bem grandes assim, que eles tinham parecia um picolé mesmo, imagina um picolé pequenininho, gigante assim, de 80 centímetros, era o gelo que eles vendiam para as casas para bater na caixa de gelo, e essa caixa de gelo transformava um ambiente frio. Inclusive eu cheguei a conhecer da mesma formato daquela geladeira de madeira, na casa da minha madrinha, isso quando eu tinha 5, 6 anos, ela tinha uma geladeira dessa que quebrava, abria uma tampa, quebrava o gelo, e esse gelo passava pelas laterais, e daí tinha essas portinhas de madeira, onde eles colocavam ali manteiga, leite, carnes, algumas coisas assim, tá? Era uma coisa bem... Pena que naquela época eu não entendia disso, e eu vi que eles também não tinham esse cuidado, e se perdeu no tempo, acho que foi para a rua, quando chegou a geladeira, botaram do lado do pátio, e eu via lá apodrecendo. Certo? Então, na verdade, a gente tem a refrigeração e o congelamento mecânico hoje, né? Foram desenvolvidos no século XIX. Isso permitiu que itens perecíveis fosse não só conservados por muito tempo, mas também transportados. Daí veio os baús frigoríficos, né? Os caminhões que carregam, né? Carnes, laticínios, tudo dentro de caminhões refrigerados. Assim como aquele caminhão-tanque lá que leva o leite para a indústria, tem aquele caminhão que leva das indústrias também, ou dos distribuidores, para os pontos de produção e distribuição de alimentos, né? Então, a refrigeração e o congelamento foram bastante tal.
uma modernização muito grande na conservação dos alimentos processados. Utilizando ainda esse nosso ultracongelador e um forno combinado, nós podemos fazer o que a gente chama de um cook chill, né, que são utilizados em alguns restaurantes, alguns eventos de buffets, buffets não, à la carte, de grandes centros de eventos, assim, uma empresa de evento usa o ultracongelador e o forno combinado. Produz no forno combinado até um ponto, coloca no ultracongelador, que são todos com carrinhos, que entra o carrinho para dentro, faz aquele resfriamento, tira aquele produto dentro do resfriamento e bota em câmaras. Quando vai produzir o evento, faz aquilo direto, entra no forno combinado, faz o que a gente chama de finalização ou regeneração do prato que foi resfriado ou congelado, e aí, na terminação, faz a decoração com o que quiser fazer e manda para o salão, né? Então, isso é um sistema de cooking chill, tá? Bastante utilizado em alguns centros de eventos, para casamentos, para eventos corporativos e assim por diante. Bom, adição de substâncias químicas no processamento de alimentos. Muitas vezes as substâncias químicas são adicionadas aos alimentos para desacelerar o crescimento de micro-organismos. Por milhares de anos, o mel, foi bem falado ontem, o açúcar, foram empregados para conservar frutas. O açúcar continua sendo importante ingrediente das geleias e compotas. O vinagre e o sal são usados bastante tempo para preparar conservas vegetais e carnes. Aqui ainda tem um exemplo aqui de um sal de cura. Esse aqui é um sal de cura de salame, né? Existe o sal de cura, que são nitritos e nitratos. Aqui são alguns condimentos que são utilizados para conservação também, né? Como aqui a cúrcuma, né? A gente está usando aqui cúrcuma, aqui um sal de nitrato e nitrito, aqui um sal temperado, que a gente chama também, é uma composição para fazer a linguiça toscana, tá? E aqui um pó de urucum, também utilizado para fazer algumas preparações e dar coloração na preparação. E aqui vários tipos de sal. Depois vocês abrindo lá, vocês vão conseguir ver a quantidade de sal, desde sal líquido até sal do Himalaia e assim por diante, tá? Ainda nas adições de substâncias químicas, tá? O processo conhecido como cura usa a combinação de sal, açúcar, vinagre, o nitrito e o nitrato que eu falei, que são dois tipos de sal, para conservar a carne. O ácido ascórbico ou a vitamina C, às vezes, é misturado a fatias de maçã e peixe para impedir de ficar marrons. Mas, domesticamente, a gente usa o limão, né? Usa o limão, né? Porque é a coisa que a gente tem mais facilmente em casa. Então, a gente dilui um pouco de água, de preferência gelada, e evita a oxidação na hora de fazer a nossa compota, usando maçã, pêssego, banana. Banana já é mais difícil a gente usar com água, porque senão, se não for uma banana bem firme, né, ela acaba ficando mais pegajosa, assim. Aquecimento, pessoal. O enlatamento é um processo que usa o calor, tá? Então, aqui na foto tem um processo de uma indústria, né, mecanização do enlatamento, né, para matar micro-organismos presentes na comida. A comida é aquecida e selada dentro de latas ou potes, ou vidros, né? Quando ela esfria, forma-se um vácuo que impede qualquer micro-organismo de entrar na embalagem. Métodos de enlatamento foram sendo desenvolvidos ao longo também do século XIX, né? À medida que as pessoas aprenderam mais sobre o micro-organismo. Então, aqui eu tenho um método industrial, aqui 2 vidros de produtos já com vinagre, ou salmoura, né, porque a gente pode fazer só no salmoura, né, e pode ir com os produtos crus, ou pode fazer com os produtos pré-cozidos na salmoura com vinagre. O consumo é mais imediato, menos demorado. E aqui também, já tampados dentro da água, fazendo a selagem, né, através do calor. Na metade do século XIX, o cientista Louis Pasteur estudou efeitos dos micro-organismos na comida. Seus estudos deram origem a um processo que ficou conhecido como pasteurização. A pasteurização usa altas temperaturas para matar micro-organismos nocivos. Os alimentos como leite, sucos de frutas passam por esse processo. E depois são resfriados rapidamente. Inclusive, eu lembro que uma época tinha uma indústria de tofu, né, aqui em Florianópolis, não sei se tem ainda, que era feito, né, o
tofu e uma patê de tofu, eles usavam em fornos combinados para fazer o aquecimento e usavam ultracongelador para fazer a resfriação. Eles não usavam autoclaves e nem tampouco usavam imersão em água gelada. Eles usavam o ultracongelador e eles usavam daí, aplicavam a sonda de núcleo, né, dentro de uma dos recipientes para saber se a temperatura atingiu o miolo desse produto. A sonda de núcleo é uma peça que vem tanto no ultracongelador quanto também no forno combinado. É uma sonda que você tira de dentro do forno e coloca dentro de um produto para você medir a temperatura do núcleo dos alimentos, certo? Bom, pessoal, terminando aqui essa apresentação, né, fica aqui uma frase aqui, né, isso de querer ser exatamente aquilo que a gente ainda vai nos levar além. Paulo Leninski. A bibliografia está aqui, né, aqui algumas das fotos do momento de processamento, aqui o processamento de pimenta, né, com passavite, que deixa a pele e a semente fora da polpa, aqui a pera ao vinho, aqui os produtos já limpos e higienizados para conserva, aqui uma pera ao açafrão, aqui o processamento de uma linguiça, e aqui a extração do líquido já de um charque que já estava em processo de desidratação, e aqui o charque que foi feito na gravação aí. Então, agradeço aí a todos. É isso aí, fico aberto agora para perguntas. Correto? Olha, gente, todas essas fotos são processos que vocês vão aprender aqui conosco. Caio tem feito aí da casa dele, então, muito bom. Eu fiquei louca aí por essa pera ao vinho, e essa pera também que está com açafrão. Então, para vocês se animarem aí. Não, Pergunta, gente. Essa pera com açafrão, eu fiz ela com 3 tipos de pera, 3 pontos da pera. Eu vi pera já querendo ficar madura demais, pera bem ao ponto, daquele ponto de firme, e pera começando a amadurecer. Então, na verdade, na hora da produção, eu conseguia estabelecer que uma ia virar geleia, a outra ia ser boa para fazer um embalamento, né? E a outra, ela ficou num ponto de chutney. Então, numa produção só, eu fiz 3 tipos de Quem conhece Chutney, gente? Chutney é muito legal. Alguém aqui já experimentou? Não conheço. Bom. Chutney. A gente vai ver agora com o Caio. É uma das conservas da Índia, né? Então, ela tem tomado um espaço aqui no Brasil, está sendo bem falada, consumida, principalmente a de manga. O Chutney. Ele, na verdade, ele é um procedimento que você usa de frutas, como se fosse fazer uma conserva, uma compota, mas você já faz cortes menores para que ele possa compor a finalização de um prato, e ele tem um grau de acidez usando vinagre. Então, você sempre usa um vinagre no chutney, que é mesmo sendo fruta e com açúcar, para que ele dê aquele agridoce, né? Então, ele vai ser um produto que vai ser, por exemplo, faz um chutney de figo para servir com um magret de canar, com um pato, né? Então, na verdade, ele grelhado com um chutney vai ficar legal. O pessoal usa chutney de manga para servir também com arroz, com cuscuz marroquino, né? E assim por diante. Então, tem várias preparações que a gente usa o chutney para o acompanhamento de pratos salgados. Isso, muito legal ele é. A gente vai ver aqui, Cláudia, vocês vão aprender aí como é que pode ser feito. Tá? Gente, aberto para perguntas? Então, hoje o que é que vai ficar para que vocês possam trabalhar? Gente, vocês são super pontuais. Eu vi aqui, Caio, que 8 pessoas já responderam a atividade, assim, com notões. 9, 10, então, muito bom. 8, então, muito legal, tá? Então, hoje, o que é que fica? Fica a nossa última avaliação, tá? Eu estou colocando o link aqui, mas eu vou enviar por e-mail daqui a pouco também, para que vocês vejam.
E o vídeo que o professor Caio vai estar disponibilizando, eu já assisti, tá muito legal, tá? Caio, quer falar do vídeo? Na verdade, né, o vídeo, ele é uma produção também doméstica, né? Não, é bem difícil a gente fazer uma gravação. Se eu tivesse em aula com vocês, eu me sentiria, eu acho que, mais à vontade para gravar, mas eu fiz o melhor que eu pude, tentei ser mais didático possível, né, utilizando o produto que foi fornecido pelo campus, né? O campus me forneceu toda a carne, o insumo, me forneceu o sal, né? Nesse processo, então tanto que a gente produziu, e dali a gente está produzindo, quando está pronto, eu já passei para o professor Wilson uma parte, né, e também a gente tentou fazer nesse vídeo as etapas certinhas, talvez alguma coisa ou outra não tenha ficado como eu gostaria, que em aula prática a gente teria melhor, mas isso aí a gente vai discutindo, vocês podem fazer pergunta no chat lá, ou né, do SIGA ou mandar e-mail que a gente vai respondendo. Lembrando que a gente tem turma de manhã, tarde e noite, né? Então, se a gente demora um pouquinho de um para o outro, então, se for no chat do SIGA, é mais tranquilo para a gente responder, porque o e-mail, além dos e-mails das turmas, ainda tem a turma de outra turma do Mato Grosso, né? E ainda tem mais a parte gerencial do dia a dia. Então, no chat fica bem mais fácil da gente responder, né? Eu acredito. Mas o vídeo vocês vão ter uma noção bem legal de como fazer um Shark em casa, sem problema nenhum, tá? Vou passar a ficha técnica também, do como é que foi feito com a pesagem, para você fazer um teste com peso bem pequeno, não estou fazendo a pesagem total, né? Para que vocês possam fazer o Shark de vocês, depois fotografar e compartilhar com a gente aí no grupo também, certo? Caio, o Ramatiz quer fazer uma pergunta. Eu acho que tu pode parar a apresentação e vir ficar aqui. Oi, não, é uma coisa bem rápida. É sobre o Shark. Que tem algum corte específico, um que seja melhor para fazer? Tu diz o corte de carne? Isso, corte de carne. Eu até ali eu saliento o seguinte, ó, eu usei colchão mole, mas o que eu vou te dizer? Na época que se fazia o Shark, se usava quando uma indústria que faz Shark, ela usa o boi de ponta a ponta, entende? Quando a gente vai fazer um Shark mais gourmet, por exemplo, lá no Nordeste eu vi que o pessoal usa muito aquela carne que seja macia para poder utilizar uma preparação já própria para colocar ou no espeto ou numa grelha. Lá em Manaus, quando eu estava em Manaus, o pessoal usava sempre contrafilé, eles usavam contrafilé e já faziam as mantas de bife de contrafilé, e quando tu pedia um prato, eles tiravam 2 bifes daquele, metiam na grelha e estava pronto aquilo lá era uma carne de sol, né? Estava pronto. Em Petrolina, quando eu estive lá em 2000, né? A Paula sabe bem como é que é lá. Eu tive em 2000, tinha um lugar chamado Bodódromo, estava nascendo. O Bodódromo era cheio de carrocinhas, assim, tipo de cachorro-quente, onde o pessoal fazia ali uma coisa assim, pegava o pernil de ovelha, picava, charqueava, deixava bem pouquinho, depois picava aquilo e fazia espetinhos de cubos, e te servia aquilo com macaxeira, com um salada de tomate verde com coentro, e você comia com feijão tropeiro. E aí aquilo ali era uma coisa bem típica. Quando eu fui em 2012, já todo aquele bodódromo já tinha uma avenida, inclusive com uma homenagem ao bode. Tinha um bode lá como é num patamar, né? Um bode não sei se de bronze ou de concreto, alguma coisa assim. Mas o que eu ia te dizer? Aqui o Shark em si, a gente pode fazer, por exemplo, de colchão duro, pode fazer. O pessoal aqui no Centro-Oeste usa muito tatu para fazer o Shark. Eu não gosto muito do tatu, porque eu acho que o tatu é uma carne dura. Mas aí eu me contradizo, porque eu gosto de fazer com carne de peito, que também é dura. Só que a carne de peito tem o granito, e o granito é uma delícia, quando você pica um Sharkzinho de granito para fazer um carreteiro, ou botar no feijão, aquele feijão com aquele granitinho. Então, na verdade, é muito pessoal. Mas, como eu disse, tem gente que usa fazer
charque de filé mignon num açougue, quando você encontrar, pode saber que aquela carne estava, como a Paulinha disse, já estava para lá de Bagdá, a salva daquele peça de filé mignon foi ser colocada no sal. Então, eles retiram o resto do sangue que tem, do líquido que tem, e o sal acaba mascarando. Se ele não tiver ficado verde para aparecer, ele vai ser utilizado como mais. Eu já cortei filé, já vi charque de filé mignon a vácuo, e não era um charque de primeira. Bom, entendeu, Ramatiz? Ô, Caio, o Iago aqui bem lembrou que o charque, a carne de sol, também lá no Nordeste, o pessoal consome muito com pão. Aqui o pessoal consome a linguiça com pão, né? O choripã, e lá pão também com a carne de sol também sai muito. Isso. O pessoal, na verdade, no Nordeste, eles consomem com bastante carne de sol na tapioca, consome no pão, consome com angu, né, ou com aquele nosso 40, né, no 40, não sei se vocês chegaram a conhecer o 40, que é um cuscuz com, em vez de ser a farinha, o pessoal pegava isso lá em Petrolina, uma cozinheira que a gente tinha, ela fazia, posso fazer um 40 hoje? Que é o 40? É 40 coisas que vai dentro e a gente faz o cuscuz dentro daquilo. Então ela pegava charque desfiado, cozinhava, desfiava, colocava cebola, alho, pimenta, biquinho, não sei o quê, fazia um refogado e botava o cuscuz cozinhado dentro daquele refogado, depois a farinha misturava tudo e botava na cuscuzeira. Então, na verdade, várias maneiras de utilizar o charque, né, a carne de sol. Existe também aquele charque, que é o charque americano, que é o jerked beef, né? Não sei se é assim que pronuncia, jerked beef, que é um charque que vem embalado em alguns frigoríficos, que ele vem bem no vácuo, e o pessoal faz injeção de nitrato e nitrito para a carne ficar bem vermelha dentro, e fica uma carne curada internamente, mas ela tem nitrito e nitrato, o que deixa ela ficar vermelha. A parte de fora dela escurece muito pouco, então ela tem uma alta concentração de produtos químicos, né? Então, mas ela fica com aspecto quase de carne crua, porém ela está desidratada, ela está tratada com sais químicos, certo? Quer falar, Paulo? Eu quero, colega, tá muito boa a conversa. Essa conversa é para amanhã, né? Eu Ramatiz já provocou aqui. Amanhã é outra parte. Amanhã tem muita coisa para falar. Mas pode concluir. Tá? Não, então é isso aí. Se eu conseguir tirar a dúvida do Ramatiz ali, como ele me disse, né? Qual é o tipo de carne melhor para usar? Você pode usar qualquer tipo de carne. O bom é não usar carne muito gorda, né? Que eu digo gorda é assim, sebo ele rança, gordura em si, ela rança. Mesmo tendo sal, ela acaba podendo rançar. Então, é bom, por exemplo, o peito, ele tem um granito, que é uma gordura diferente. Ela não é um sebo, ela é uma gordura marmorizada. Então ela tem, mas só que ela é marmorizada fora da carne. Então, na verdade, ela é aquilo que deveria estar dentro da carne que está do lado de fora. Então, na verdade, mas ela é muito rígida. Então, ela não é cebosa, ela é bem densa, certo? Então, na verdade, eu acho que gastronomicamente falando, o peito é uma carne muito boa para fazer charque, ao meu ver. Né? Então, dá para fazer também o charque, depois desidratar e botar até na churrasqueira. Existem algumas maneiras, em alguns lugares do Brasil, que fazem essa carne seca, colocando ela no leite também, né? Então, a gente tem receita por tudo. Se você procurar hoje no YouTube, tem receita de cada lugar do Brasil com uma maneira diferente. Eu estou levando aqui a parte mais, como é que se diz assim, mais acultural possível. Ela é o que ela é em cada lugar, como ela era como é que se diz assim, da maneira com que ela é feita mais simples possível. Depois ela tem várias variantes. Agora, dessa maneira que eu estou mostrando, qualquer um pode fazer o seu. Tá? Qualquer um pode fazer o charque para colocar no feijão, para fazer o carreteiro, para fazer um escondidinho de carne seca, ou de charque, para fazer uma paçoca. Quem é aqui de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, usa muito fazer paçoca de pinhão com charque, né? Faz o charque desfiado com o pinhão moído, faz uma paçoca, né? Então, na verdade, tem vários pastel, né? E eles vão ver também, né, que dá para fazer em casa tranquilamente, e a diferença de preço
quando eu cheguei aqui, eu tomei um susto. Então, por exemplo, a gente compra um peito hoje, a gente encontra até de 22, 25 quilos, ele não é tão caro. O charque, o quilo aqui, ele chega a R$ 60, né? Então, vale muito a pena, né, aprender. É uma carne legal, você pode conservar por bastante tempo e tem várias preparações com ela, fora o valor agregado que ela adquire uma vez que ela é charqueada. Então, acho que amanhã vai ser uma aula muito boa. Vamos parar por aqui, né, Caio? Vamos parar por aqui. Eu só queria, então, só agradecendo a presença de todos, e dizer que o processamento de alimentos, ele tem hoje uma tendência muito grande para que cada um possa fazer o seu alimento em casa. Aquilo que você compra, vai na feira, que tem um preço bom, se você quer fazer uma passato de tomate, se você quer fazer uma conserva de cenoura, de brócolis, né, e assim por diante, você tem aquele produto feito por você em casa, com os devidos cuidados, você vai ver que você tem várias opções de ter o seu doce, a sua sobremesa, a sua carne, sua linguiça. Olha, eu tenho uma linguiça ali que eu fiz uma receita de uma toscana, não, de uma campeira, que a gente chama, que essa linguiça, se você faz ali comprando hoje a carne de porco, que não é tão muito cara, você vai ter esse produto que é feito por você em casa. Então, é bem legal. E não precisa muito equipamento, não. A gente consegue fazer com pouco equipamento. Se quiser comprar uma máquina manual, também não é tão caro, certo? Bom, mas é isso aí por hoje. Se tiverem mais alguma pergunta, estamos à disposição. Já são 10h30, né? E fico à disposição de vocês aí para algum questionamento, ou então passo para Paulo aí, se quer fazer alguma finalização. Só uma coisinha, vai ter avaliação ali, vai se botar junto com a aula, ali embaixo da aula? Só a minha, não é? Que eu já coloquei o link ali, e daqui a pouco vou estar também enviando por e-mail, tá? Vai ter sim uma avaliação de DTA. E a de carnes, gente, ela só vai na quinta-feira, quando a gente encerrar tudo de carnes. Aí a gente vai pegar dessa manhã, mais amanhã de manhã, e a de quinta, e vai a avaliação sobre essas 3 aulas, certo? Isso. Aí a gente concentra do processamento de carnes, tudo numa avaliação só. Vão ser 5 avaliações daí, certo? Então tá, pessoal. Então, tchau, gente. Beijão. Espero que tenham Obrigada, gostado. Aline. Beijo. Tchau. Tchau, Até amanhã. Tchau, Cláudia. Até amanhã. Tchau, Até amanhã. Stella. Tchau. Obrigado. Tchau, Tess, Biago. Tchau, Mariana. Estela, tchau, Estela. Tchau, professor. Tchau, minha querida.